Boa tarde a todos. Eu sou a professora Rosane Monerá, eu sou coordenadora da disciplina Português 1 e eu vou dar continuidade ao trabalho iniciado pela professora Ilana, trabalhando com vocês hoje a aula 4. Vocês já viram as aulas 1, 2, 3, que falam sobre comunicação e sobre os fatores da textualidade. Nós hoje vamos trabalhar com a aula 4 e vou então apresentar a tela a vocês agora, vou compartilhar a tela para nós começarmos a discutir. Por enquanto isso, eu peço que vocês façam acompanhamento pelos cadernos didáticos, né? Vocês têm o livro aí. Bem, então a aula 4, nós vamos falar sobre o contexto de produção textual, a situacionalidade e a intertextualidade, que são fatores da textualidade, que nós estamos estudando, né? Desde a primeira aula, desde a segunda aula. Quais são os objetivos desta aula? São esses aqui, olha. Nós vamos reconhecer as diferentes situações comunicativas que exigem registros diversos no uso da linguagem. Nós vamos identificar textos adequados em relação à situacionalidade. Vamos determinar os tipos de intertextualidade, identificar o conhecimento de mundo e o conhecimento compartilhado, que são indispensáveis à compreensão dos textos, e reconhecer que esse nosso conhecimento de mundo, ele é armazenado na nossa memória em forma de frames, esquemas, planos ou scripts. Nós vamos ver o que é isso. Então, dando sequência aí, vamos iniciar a aula. Nós estamos, então, aqui na primeira página, né, da nossa unidade 4, da nossa aula 4. Vocês já estudaram que, de acordo com Bogrand e Dressler, nós temos 7 fatores responsáveis pela trama semântica do texto, ou textualidade. A informatividade, a coesão e a coerência são centrados no texto. A intencionalidade e a aceitabilidade nos interlocutores, vocês já estudaram na aula passada esses fatores. E a situacionalidade e a intertextualidade, eles estão associados ao contexto de produção do texto. Então, nós vamos ver o que isso significa, dando continuidade às aulas que vocês já tiveram com a professora Ilana. Então, o que nós podemos dizer em relação à situacionalidade, o que é isso? É que cada situação comunicativa, ela exige que se fale ou que nós nos comportemos de uma determinada maneira. Por exemplo, em uma conferência, espera-se que nós façamos um texto formal, né, com uma linguagem científica, uma linguagem cuidada, diferentemente do texto esperado numa conversa entre namorados, e aqui eu digo até numa bula de remédios. Então, a situacionalidade é a adequação do texto à situação. O próprio nome aqui diz, né? Então, nós temos que ter conhecimento da situação comunicativa, das suas regras, e adequar o nosso texto a essa situação. Então, um exemplo muito claro disso são as placas de trânsito, né? Que são placas lacônicas. O que quer dizer isso? São placas breves, porque essas placas, elas são vistas de relance. Então, não caberia aqui colocar textos grandes, que a pessoa não teria tempo de ler. Então, as placas, elas estão adequadas ao fator da situacionalidade. Em relação ao uso linguístico, essa adequação nós costumamos chamar de registro, usar o registro adequado à situação linguística comunicativa na qual nós estivermos inseridos. E aí nós voltamos aqui para um texto que vocês leram na aula passada, né? Aí, galera, é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, e que nós vemos um jogador de futebol utilizando uma linguagem não esperada, né, em relação à situação de comunicação. Quer dizer, ele pecou aqui contra a situacionalidade, porque ele usa termos bastante arcaicos, né? Quer dizer, linguagem muito erudita, vamos dizer assim. Então, está inadequado ao registro. E aproveito para mostrar a vocês aqui nesse boxe o conceito de registro. É um termo adotado pela linguística para designar as mudanças no uso de uma língua, de acordo com a situação social.
Então, por exemplo, o registro da conversação em família difere, por exemplo, do registro de uma conversa numa situação mais cerimoniosa. O registro da língua escrita difere do registro da língua oral e assim por diante. Bem, prosseguindo aqui, então, eu gostaria de dizer a vocês que eu associo essa questão do uso linguístico em relação à adequação do registro, eu associo ao uso da roupa. Por exemplo, nós não podemos ir à igreja, ou ir a um casamento, ou ir a uma formatura, usando traje de banho, né? Bermuda, biquíni ou maiô. Do mesmo modo que nós não vamos à praia usando terno e gravata. Então, não é uma questão de erro, é uma questão de adequação à situação. Isso corresponde exatamente ao que nós chamamos de situacionalidade. Prosseguindo, então, aqui, vocês têm uma atividade em que vocês vão aplicar esse conhecimento que nós acabamos de ver, não é? Há 3 opções aqui e vocês vão ter que dizer, né, nessa situação aqui, nessas situações, perdão, se houve uso inadequado linguisticamente. Então, num velório, uma pessoa, ao cumprimentar a viúva, diz: "É muito triste para mim saber que seu marido bateu as botas." Essa mesma frase, ela vai ser repetida numa outra situação. Um amigo diz ao outro que costuma beber e depois dirigir com a moto em alta velocidade. Aí o amigo diz: "Cuidado, a qualquer momento você bate as botas." Reparem, né, que a mesma frase, a mesma expressão, bater as botas, é usada em A e em B. Em qual das duas seria inadequado esse uso? Em qual das duas há um desrespeito a esse fator pragmático da textualidade, da situacionalidade? Vocês vão ver e vão responder. Na letra C, numa sessão do Congresso, um senador diz a outro: "Tá na cara que você está querendo enrolar a gente." Será que a maneira dele se expressar está adequada à situação comunicativa? Aí vocês vão responder e vão passar para a questão 2, em que vocês terão que reescrever essa fala do senador, adequando-a à situação de comunicação. Então, vocês já veem aqui que na letra C não está adequada. A última atividade é exatamente a seguinte. Vamos imaginar uma situação: Carlos e Hugo são amigos de infância. Carlos escreve a Hugo se desculpando por ter faltado à sua festa de aniversário. Então, vamos ver o e-mail. "Prezado Hugo, em primeiro lugar, minhas cordiais saudações. Escrevo-lhe esta missiva para excusar-me." Bem, eu nem preciso ler mais, né? Um e-mail entre amigos de infância. Vocês acham que essa forma de se expressar, ela está atendendo à situacionalidade? Seria esse registro que deveria ser usado? Então, vocês vão responder essa questão 3 e depois vocês vão olhar a resposta comentada. Eu gosto sempre de dizer que vocês não devem olhar a resposta antes de escrever. Responder. Respondam e depois podem fazer a conferência. Nós temos que ver também um outro tópico aqui nessa aula, que seria a sintonia entre o elemento visual e o elemento verbal. E agora nós vamos falar dos outdoors. O que é um outdoor? São aqueles anúncios, aqueles cartazes grandes que nós vemos na rua. São mensagens publicitárias. E essas mensagens, elas têm características próprias. Elas devem ser concisas, objetivas, articulando o elemento visual e o verbal. Por quê? Porque o tempo que o interlocutor dispõe para ver essa mensagem é mínimo, né? É quando para no sinal, passando rapidamente de carro. Então, tem que ser uma mensagem que capte a atenção de uma maneira objetiva, com um mínimo de informação, e essa informação visual e verbal articulada, porque o tempo é muito pouco para que se possa depreender o todo da mensagem. Se não for assim, não se atende ao objetivo desse tipo de mensagem publicitária, e se desrespeita a adequação à situacionalidade. Agora, nós temos uma outra atividade aqui, em que vocês vão ter que acessar esse link para ver 2 propagandas da Petrobras. São 2 outdoors. E aí vocês vão dar a opinião de vocês, né? Vão ver se há objetividade, a concisão, que são elementos importantes para que haja
a situacionalidade, vocês vão ver se essas mensagens aqui, elas estão atendendo, né, a essas características. Bem, seguindo, nós vamos ver uma outra situação. Nós temos um mesmo enunciado, não é? Podendo ter significados diferentes, dependendo da situação concreta em que esse enunciado está inserido. Aí o enunciado é o seguinte: meu cabelo está ressecado. Se eu falar isso diante do espelho, na minha casa, né, para mim mesmo, que significado pode ter esse? Pode ser uma constatação, eu posso dizer, ah, meu Deus, olha meu cabelo como é que está ressecado. Um desabafo. É uma constatação. Se eu falar esse mesmo enunciado a um profissional no salão de beleza, aí já tem uma outra intencionalidade, já tem outra intenção. Meu cabelo está ressecado, por exemplo. O que você pode fazer para me ajudar a tratar do meu cabelo? Então, nós temos que ver, cada enunciado ele vai significar de acordo com a situação comunicativa em que ele se insere, o contexto em que ele está inserido. Nós temos agora mais uma atividade, em que vocês têm um outro outdoor aqui, e vocês vão responder também se ele está adequado em relação à situacionalidade. Depois de responder, podem então olhar a resposta comentada. Nós vamos passar agora para o segundo conceito que vamos discutir na aula de hoje, que é a intertextualidade. Eu gostaria logo de dizer a vocês, começar aqui mostrando a etimologia dessa palavra. Intertextualidade, inter é um prefixo latino que quer dizer entre. Então, intertextualidade é entre textos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma relação do texto com outros textos. As obras de caráter científico, elas remetem explicitamente a autores reconhecidos, garantindo a veracidade das afirmações. Então, nos nossos textos, quando nós fazemos uma prova, ou escrevemos uma monografia, ou uma dissertação de mestrado, nós sempre vamos citar outros autores, para poder garantir a veracidade das nossas informações. Isso também é uma questão de intertextualidade. Ou seja, nas nossas conversas, estão sempre entrelaçados elementos que estão armazenados na nossa memória, na nossa mente. Há um linguista francês, né, chamado Dominique Menguenot, que ele tem uma observação muito interessante. Ele diz assim: nenhum enunciado vem ao mundo em inocente solidão. Ou seja, tudo que nós falamos está ancorado, não é, a alguma coisa que já foi dita ou que já foi vista antes. O professor André Valente assim define a intertextualidade. Intertextualidade se refere a citações de outros textos feitas pelo autor do texto, que conscientemente intenta fazer o destinatário perceber as conexões semânticas entre o texto por ele produzido e outros textos anteriormente produzidos. Fica claro, portanto, que quando nós produzimos um texto, nós deixamos nesse texto marcas de leituras que nós já fizemos, ou de situações que nós já vivenciamos. E nós podemos fazer isso de uma maneira explícita, quando nós citamos mesmo a fonte, ou podemos fazer de forma implícita, quando a fonte não é citada. Vocês têm uma outra atividade aqui, em que vocês deverão acessar esse link para ver uma campanha publicitária do Hortifruti, que é uma loja de hortigranjeiros. E eles têm uma campanha publicitária em que eles usam a imagem das frutas, dos legumes, articuladas, essas imagens articuladas a filmes. Por exemplo, aqui é um tomate com uma boina própria de um militar. Então, depois de vocês verem a propaganda, vocês vão responder se vocês veem algum traço intertextual, tanto no aspecto verbal quanto no visual, com alguma outra leitura que vocês tenham feito, que vocês conheçam. E vão explicitar se a intertextualidade é explícita ou implícita. Leiam, façam e depois vejam a resposta comentada. Uma outra atividade aqui, muito interessante, é uma reportagem que saiu no jornal Folha de São Paulo, em 2001, na época da Copa das Confederações, e Emerson Leão
que foi um goleiro da seleção brasileira. À época, ele era técnico da seleção brasileira de futebol e a seleção fracassou nessa Copa. E aí, a Folha de São Paulo publica o seguinte: as uvas estavam verdes. É o título do enunciado. E aí ele diz o seguinte: quando saiu do Brasil, é a fala do Emerson Leão. O presidente da CBF disse que a Copa das Confederações não valia nada. Portanto, seguimos no mesmo prisma. Ou seja, o Leão, ele desmerece a Copa, não é? Só que ele havia perdido a Copa. Isso nos mostra uma similaridade com esse título aqui. O que a gente pensa? O que nós já lemos que é bem parecido com isso aqui? A fábula da raposa e as uvas, de Esopo. É o que a raposa exatamente diz: as uvas estavam verdes, quando ela não consegue alcançar a parreira. Então, uma intertextualidade aí explícita, não é? Vocês vão ter que responder a essa questão aqui na atividade. Certo? Bem, seguindo, nós vamos falar um pouquinho do conhecimento de mundo. E aí eu digo a vocês o seguinte: se eu não tivesse o menor conhecimento dessa fábula de Esopo, da raposa e as uvas, aquela frase do repórter do jornal, as uvas estavam verdes, elas não fariam nenhum sentido para mim. Eu acharia até que seria um título sem nada a ver com a resposta do Emerson Leão. Então, é preciso que o interlocutor tenha um conhecimento de mundo paralelo ao conhecimento do enunciador. Senão, o processo de compreensão ele não se completa. Esse conhecimento de mundo são todos os conhecimentos que nós armazenamos na nossa memória, né? E é preciso que essas pessoas partilhem desse conhecimento, que é chamado de repertório. E nós vamos chamar, então, de conhecimento compartilhado ou partilhado. Então, as pessoas, elas armazenam na memória conhecimento a partir das suas experiências próprias. Então, como eu já disse, é necessário que o produtor e o receptor do texto, eles tenham pelo menos uma parcela de conhecimento comum, senão a comunicação não se estabelece. Correto? Quanto maior for essa parcela, né, menos necessidade de que haja informações explícitas, porque a pessoa já vai se entender. E quanto menor for essa parcela, mais eu vou ter que explicar, vou ter que preencher lacunas, né? As pessoas vão ter que fazer inferências para chegar à compreensão global. Esses elementos textuais, né, esse conhecimento que nós já temos, eles são chamados de informação velha, é informação dada. E a informação que nós recebemos é a informação nova. Vocês já estudaram isso na aula anterior, quando viram o fator da informatividade, em que vocês viram que tem que haver um equilíbrio entre as informações novas, as informações velhas, para que não haja uma ruptura nesse mecanismo da comunicação. Porque se as informações forem todas novas, é provável que o interlocutor se desinteresse. Assim como também se elas forem todas conhecidas, não trouxerem novidade nenhuma. Então, tem que haver esse equilíbrio. Abaixo, vocês têm uma crônica do Milor Fernandes, chamada O Evento, que foi publicada na revista Veja, em maio de 1977. E nós vamos ver aqui uma questão de conhecimentos de mundos diferentes entre um pai e uma filha. O telefone toca, a filha atende o telefone, fala com um rapaz chamado Mauro. Parece que ela não o vê há muito tempo. E aí ela diz: puxa, onde é que você andou? Há quanto tempo? Que coisa, pensei que tinha morrido. Sumiu, diz, não, é mesmo? Que maravilha. Meus parabéns, homem ou mulher? Ah, que bom, vem logo, não vou sair não. Desligou o telefone e o pai perguntou: Mauro teve um filho? A mocinha respondeu: não, casou. O que vocês percebem aí, inclusive pela moral dessa história, né? Que o Milor coloca como se fosse no formato de fábula, né? No gênero textual, fábula é que a gente tem moral. Já não se entendem os diálogos como antigamente. Ou seja, o pai tem uma visão de mundo e que a resposta homem ou mulher caberia apenas para o caso de o Mauro ter se casado e ter tido filhos, homem ou mulher, não é? Já na concepção da menina, né, Mauro casou e não teve filho, e ele poderia ter casado com um homem ou uma mulher.
Então, são visões de mundo diferentes, né? A visão do pai mais tradicional e a visão da menina, da filha, uma visão contemporânea, de acordo com a realidade atual. Houve o chamado mal-entendido aqui. O nosso conhecimento de mundo ou repertório, ele não fica na nossa memória de forma isolada. Ele se organiza, né, na nossa mente em blocos que nós chamamos de modelos cognitivos globais. Esses modelos cognitivos globais, eles podem ser de 4 tipos: frames, esquemas, planos e scripts. O que são frames? Frame é uma palavra de origem inglesa, ela quer dizer moldura de quadro. E é um nome que se presta muito bem à exemplificação desse modelo cognitivo, porque é como se nós encaixássemos as nossas experiências dentro de uma moldura. Então, por exemplo, o tema Natal. Qual é o frame que eu tenho em relação, quais os elementos que compõem esse frame? Aí eu vou dizer Papai Noel, presente, final de ano, árvore de Natal, nascimento do menino Jesus. Então, para cada tema, nós temos elementos que fazem parte desse tema, que preenchem esse frame, certo? Assim para carnaval, para férias, etc. Agora, esses elementos, eles vêm à nossa cabeça desordenadamente, diferentes, por exemplo, dos esquemas, que são modelos em que os elementos são ordenados em sequências temporais ou de causalidade. Por exemplo, um dia na vida de uma pessoa tem uma sequência temporal. Os planos é um outro tipo de modelo global de conhecimento que os elementos têm uma ordem previsível e levam a um objetivo. Por exemplo, montar um texto de instruções para montar um aparelho. E, finalmente, os scripts, que nós conhecemos essa palavra aí até da linguagem teatral, né, das novelas, qual é o script do ator, são conjuntos de conhecimentos para especificar os papéis sociais das pessoas. Como é que nós vamos nos comportar em determinada situação? Cerimônia religiosa de um casamento tem um script, batizado, né, as fórmulas de cortesia, certas partes de uma sessão de júri, enfim. Os scripts, às vezes, o perigo é que eles podem também se transformar em modos de agir estereotipados. Aqui ao lado, nós temos um box explicando o que é estereotipado, que é o adjetivo correspondente a estereótipo, que são imagens sociais cristalizadas que nós temos das pessoas. Às vezes, a gente forma uma opinião de uma pessoa por meio de uma imagem cristalizada, por exemplo, que diz que o paulista é trabalhador, o carioca é preguiçoso, enfim. Nós temos, às vezes, que ter cuidado, né, para não julgar as pessoas de acordo com determinados estereótipos. Mas os scripts são esses comportamentos, os papéis sociais das pessoas em determinadas culturas, os papéis sociais esperados, né, para determinada situação. Bem, então, na aula de hoje, nós vimos, então, essa questão do conhecimento de mundo compartilhado, armazenado na nossa memória em forma desses modelos globais, né, que são os frames, os planos, os esquemas e os scripts, e nós falamos sobre os 2 fatores da textualidade, a situacionalidade e a intertextualidade. Vocês agora têm uma atividade final, com um texto do Greenpeace. Essa menina aqui está vestida de vermelho, né, eu vou ajudar, com uma capinha vermelha, passando por uma floresta, um caminho numa floresta, em que as árvores foram todas cortadas, né? Então, vocês têm as perguntas aqui, vai falar sobre a intertextualidade para identificar um problema ambiental, qual é esse problema, essa intertextualidade é implícita ou explícita, como se estabelece essa relação intertextual. Vocês veem que esse texto publicitário foi veiculado para promover a conscientização do leitor sobre problemas na relação entre o homem e o ambiente, né? Como o texto verbal e o não verbal, né, do anúncio se adequam a essa situação comunicativa, atendendo ao objetivo do texto publicitário, né? Vamos ver se atende ou não. O título do anúncio também é trabalhado aqui. Você não quer contar essa história para seus filhos? Quer? Então, ativando o conhecimento de mundo e observando o texto, vocês vão observar a relação com a história do Chapeuzinho Vermelho, numa relação intertextual. E, quando vocês pensam em Chapeuzinho Vermelho, qual é o frame que vem à cabeça, à memória de vocês? Escrevam aí.
certo? Estabelecendo uma relação entre a história infantil e o texto publicitário do Greenpeace, que elemento do primeiro texto, né, da história infantil, não poderia mais ser evocado no segundo, e por quê? Nosso conhecimento de mundo pode ser armazenado em forma de frames, esquemas, planos ou scripts. No texto publicitário, a organização Greenpeace propõe um plano de combate à destruição do meio ambiente. Que plano é esse? Então, como eu venho sempre dizendo, respondam às 7 perguntas que versam sobre todo o conteúdo da nossa aula para depois conferir a resposta comentada, certo? Bem, agora vocês têm um resumo da aula aqui, e na próxima aula nós vamos tratar da coesão textual, que é um fator da textualidade centrado no texto, na aula 5. Ok? Então, muito obrigada pela atenção. Até, então, a próxima aula. Eu vou deixar de compartilhar. Vou interromper o compartilhamento. E vou parar também a gravação. Boa tarde a todos. Muito obrigada novamente pela atenção.